Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. Como a Fran disse, né? Está acabando. Nós vamos dar, então, continuidade ao exercício referente a teste de hipótese, que nós começamos na semana passada. Nós conseguimos resolver um exercício só, né? Então, aí, hoje a gente vai resolver, então, mais um exercício para vocês tentarem entender um pouquinho melhor, né, essa parte de teste de hipótese. Apesar que eu não vou pedir exercício para vocês referente a cálculo, né, de hipótese, mas eu vou pedir a parte teórica, né, então é interessante que vocês entendam, né, o que está acontecendo, tá bom? Então, seguindo o nosso passo a passo, referente, então, a como a gente calcular, né, como a gente descrever, elaborar os nossos testes de hipótese, qual que é o primeiro passo que eu apliquei para vocês, né, que eu expliquei na semana passada para vocês? Peguem o caderno lá, tá? Peguem as anotações de vocês e falem para mim qual que é o primeiro passo para a gente poder, então, começar a resolver um problema de teste de hipótese. A Alana colocou ali, né? Escrever ou elaborar as nossas hipóteses, tá? Então, esse é o primeiro passo. Mas, para isso, a gente tem que ler o enunciado, então, do exercício, tá bom? Então, o exercício diz o seguinte: um pesquisador deseja estudar o efeito de certa substância no tempo de reação de seres vivos a um tipo de estímulo. Um experimento é desenvolvido com cobaias, que são inoculadas com as substâncias e submetidas a um estímulo elétrico, com seus tempos de reação em segundos, anotados. Os seguintes valores são obtidos. Então, ele obteve esses valores aqui, tá? Eu vou fazer vou grifar aqui. Ele obteve esses valores, tá? Nos tempos de reação que ele estudou, tá? Esse tempo aqui é em segundos, tá? Então, esse tempo aqui, ele é em segundos. Então, 9,1 segundos, 9,3 segundos e assim por diante, tá? Admite-se que o tempo de reação segue, em geral, o modelo de normal. Então, a gente está seguindo o modelo de distribuição normal, com média de 8 segundos e desvio padrão igual, né, a 2 segundos. O pesquisador desconfia, entretanto, que o tempo médio sofre alteração por influência da substância. Teste a hipótese ao nível de significância de 6%, tá? Então, o pesquisador, ele está dizendo, né, que o tempo médio, tá, da reação, ela está sofrendo algum tipo de influência. Então, o que ele quer dizer com isso? Aqui ele quer dizer que esse tempo médio aqui, ele não é igual a esse tempo médio que está colocado aqui no exercício. Ele desconfia que isso aqui tem alteração, tá? Se ele desconfia que não é igual isso aqui, que não é igual a isso aqui, ou seja, né, que esse tempo ele é diferente, a gente vai trabalhar com as nossas hipóteses, utilizando qual tipo de sinal? Vocês sabem me dizer? Quem que pode chutar aí? Aqui, para eu escrever as minhas hipóteses, qual tipo de sinal eu vou utilizar para eu poder elaborar a minha hipótese? Eu vou utilizar sinal maior ou igual, igual, diferente? Como que eu vou elaborar aqui a minha hipótese? E aí? Ó, ele está dizendo... Exatamente, Mari. Ele vai utilizar os sinais de igual,
e o sinal de diferente, porque a ideia dele aqui é o seguinte, olha, esse tempo médio de reação, ele está alterado, mas ele não falou se está alterado para mais ou se está alterado para menos. Ele falou que ele está alterado em relação à minha média. A média ele deu, né? A nossa média aqui, ó, tá? É essa média de 8 segundos, que é a média, tá? Vamos dizer assim, né? Da reação do medicamento que ele está testando, da substância que ele está testando. Então, aqui, ó, o Mi é igual a 8. A gente já tem esse dado. Só que ele está dizendo que ele acha que tem alteração, mas ele não falou se essa alteração é para mais ou para menos. Então, é isso que a Mari colocou ali, tá? A nossa hipótese, tá? Ela vai se basear, então, na igualdade e na diferença, tá? Então, eu vou montar aqui para vocês. Mas antes, já vou colocar aqui, olha, o valor do desvio padrão, né, que é igual a 2 segundos. Então, a média aqui é 2 segundos, e aqui o nosso desvio padrão, ele é 2 segundos. Então, aqui já vou colocar aqui o teste de hipótese. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar, então, as nossas hipóteses. Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer os passos de cores diferentes. Então, eu vou começar com verde. Então, aqui, ó. Primeira coisa, então, é a hipótese. Hipótese. Então, nós temos a hipótese 0 e nós temos a hipótese 1 ou hipótese alternativa. Eu vou usar a alternativa que foi o que eu combinei com vocês na aula anterior, tá? Hipótese nula e hipótese alternativa, tá? A hipótese nula, ela sempre vai trabalhar com os sinais que envolvem igualdade. Então, ela pode trabalhar com os sinais de igual, maior igual, menor igual. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a igualdade. Então, ele está dizendo aqui que a minha média é igual, né, a 8 segundos, tá? Mas ele desconfia, né, o pesquisador, ele desconfia que esses valores da média, eles não são esses, são diferentes desses daí. Então, a nossa hipótese alternativa é Mi diferente de 8 segundos, tá? Então, eu vou fazer agora os meus cálculos, o meu desenvolvimento, tá? Para verificar qual dessas hipóteses aqui eu vou aceitar e qual que eu vou rejeitar, tá? Até aqui tudo bem no primeiro passo? Tá? Então, beleza. Então, agora vamos retirar alguns outros dados ali para a gente poder, então, alcançar agora o segundo passo, tá? Que o nosso segundo passo, eu vou colocar aqui agora de uma outra cor. Vou bem devagar, gente, para a gente poder, então, entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, aqui, ó, o segundo passo, tá? É a gente calcular o Z observado. Então, aqui, ó, calcular o Z observado. O Z observado, ó, eu coloquei aqui a fórmula para a gente relembrar ela, tá? O Z observado é igual a média das amostras menos a média, né, de todos os experimentos, né, que já é algo que é descrito, que já é comprovado, então aqui a média, tá? Dividido pelo nosso desvio padrão, que nós já temos, que é 2, tá? Dividido pela raiz quadrada do nosso N, que é o número de amostras. Então, o que eu tenho que determinar aqui, que a gente não conseguiu determinar ainda? A nossa amostra, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou mudar aqui a cor. Qual que é o nosso N? Qual que é o nosso N, tá? E qual que é o nosso X barra, ou seja, a nossa média, né, de tempo, né, do experimento. Então, vamos lá. Eu não coloquei aqui para vocês, olha, aqui no experimento ele foi anotando o tempo de reação aqui, ó, tá? Verifica para mim quantos tempos de reação ele tem aqui.
verifica para mim quantos tempos de reação ele tem. Porque tendo esse número, né, de tempos que ele anotou, é o número de reações. Então, se é o número de reações, vai ser o nosso N. Exatamente. Então, o nosso N vai ser os tempos que ele testou. Então, ele testou 10 tempos, tá? Ele anotou 10 tempos. Então, o nosso N aqui vai ser igual a 10, tá? A média, né, a média da população, entre aspas, né, a média de reação, ele já tem, que é 8 segundos. Mas eu preciso saber a média, né, de reação neste experimento. A média de reação nesse experimento, ele está representado aqui pela minha variável x, né? Como que eu faço para poder obter essa média? Vocês já sabem como é que faz média. É simplesmente somar todos esses tempos aqui, tá? Você vai somar todos esses tempos e vai dividir por 10, ok? Então, eu quero que vocês façam aqui eu vou colocar aqui, ó, referente à nossa média, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, aqui a média, eu quero que vocês somem tudo isso aqui, mais o 9,3, mais nananana, até o 8,6, tá? E divida isso aqui por 10. Eu quero saber qual que é aqui a média da minha variável, que é esse tempo de reação do experimento. Verifica aí para mim e quanto que dá essa média aí em segundos. É só somar tudo e dividir por 10. Exatamente, tá? A nossa média aqui, ela vai dar 9,1 segundos. Então, ok, então eu já tenho, né, aqui na nossa fórmula, ó, a gente já tem, então, a média da variável, né, a média geral, nós temos aqui o desvio padrão e nós temos o N, beleza, agora, então, a gente vai calcular esse Z observado, tá? Então, vamos aqui mudar de cor para o azul, que é a cor que eu estava usando. Então, aqui, ó, Z observado vai ser igual. A nossa média da variável, né, de reação, do tempo de reação, que é 9,1, menos a média, né, de reação no geral, na população, que ele deu para nós, que é 8. Então, aqui, 8, tá? Dividido pelo nosso desvio padrão, que é 2, dividido, então, pela raiz quadrada de 10. Z observado é igual. Aí, aqui vocês vão fazer, então, a diminuição, né? 9,1 menos 8, e vai dividir, então, por 2 raiz quadrada de 10. 2 dividido para a raiz quadrada de 10. Qual que é esse valor que nós obtemos ali? Façam aí e me falem. Façam esses cálculos e me falem. Cálculo simples, né, gente? Vocês fazem na calculadora sem nenhum problema. Vamos ver quanto que vai dar aí. A Lu já fez ali. Quem mais fez? A Rô também. Então, exatamente. Então, o valor que nós vamos obter ali, ó, o Z observado, ele vai ser um valor de 1,74. Então, a gente guarda esse valor aqui, tá? Guarda esse valor aqui, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Tá? Guarda esse valor, 1,74. Qual que é o próximo passo agora? Então, eu já fiz o primeiro passo, que é elaborar minhas hipóteses. Fiz o meu segundo passo, que é calcular, então, o meu Z observado. E qual que vai ser agora o meu terceiro passo? Meu terceiro passo.
Olhem lá nas anotações, exatamente, Mari, nosso próximo passo agora é o gráfico, tá? Então, assim, como eu vou ter que utilizar esse gráfico agora em diante para a gente poder resolver essa questão, então não vai ter espaço aqui. Então, eu vou passar para o próximo, tá? Para o próximo slide, que é uma cópia. Opa, aí eu acabei fazendo um segundo. Eu vou aqui, então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que senão eu vou ficar incomodada. Sabe aquela pessoa que se incomoda? Então, sou eu, gente. Eu sou assim, não adianta. Vou trocar aqui. Pronto, aqui. Eu sou assim. Essa professora tem problema, né? Então, agora a gente vai trabalhar com o gráfico, tá bom? Ai, sabe quando você não consegue ver nada fora de ordem? Sou eu. Então, vamos lá. Então, ó, agora aqui eu acho que é a parte, né, que é um pouco mais, vamos dizer assim, complicadinha, tá? Mas tem um outro dado aqui que a gente não colocou no nosso levantamento de dados do exercício, que é isso aqui, ó. Eu vou colocar em vermelho, para representar que a gente está fazendo a coleta de dados, ó. Isso daqui a gente não levou em consideração ainda. Não está aparecendo? Ou, perdão, é que quando eu mudei ali... Perdão. Já está aparecendo. Já vai aparecer. É que como eu cancelei ali para poder arrumar, ele sai. Agora está aparecendo. Isso aqui. Então, aqui, ó. Continuando a coleta aqui dos nossos dados do exercício, ele tem esse dado aqui, ó. O teste de hipótese ao nível de 6% de significância. Ah, deixa eu voltar aqui para a Andréia, só um pouquinho, Andréia. Aqui. Isso, obrigada. Beleza. Então, beleza. O que quer dizer, né, esse teste de esse 6% de significância, tá? É o nosso erro, né? O quanto que a gente está colocando, né, essa hipótese numa margem de erro de 6% de significância, né? É o nosso alfa, tá? É aquele erro de escolher uma hipótese, sendo que não é ela, né? A hipótese, ela é falsa. Então, eu vou utilizar aqui o nível de 6%, tá? De significância. Mas, nós temos que fazer uma outra observação. Quando eu tenho uma hipótese que é de igualdade e de desigualdade, que é no caso de utilizar o sinal de igual e diferente, nós temos um tipo de hipótese, deixa eu ver se eu tenho aqui os cálculos para vocês. Aqui, ó. Nós temos um tipo de teste que nós chamamos de bilateral, que é este daqui, ó. Tá? Por que bilateral? Porque ele trabalha com o símbolo de igualdade e de diferença. No caso aqui, a hipótese alternativa, ele está utilizando o símbolo de diferença, porque a hipótese alternativa, ela trabalha com a desigualdade, tá? E a hipótese nula, ela trabalha com a hipótese de igualdade. Então, para isso, o tipo de teste que nós fazemos, né? O tipo de teste de hipótese que nós fazemos é um teste bilateral, ou seja, aonde o erro, tá? Que é aqui, olha, que é o nosso nível de, né, de significância, ele vai ter que estar dos dois lados da cauda do nosso, né, da nossa normal, tá? Então, ele vai estar uma parte aqui, né, no lado positivo do meu gráfico de distribuição normal, e no lado aqui negativo, perdão, eu pensei negativo e coloquei positivo. E aqui no meu lado negativo, né, da minha distribuição normal, tá bom? Então, aqui no lado negativo, tá bom? Então, nós vamos utilizar esse tipo de gráfico aqui, aonde, então, eu vou fazer um teste bilateral, ou seja, eu vou utilizar tanto o lado positivo, né, ou seja, os valores que estão depois da média e o valor que estão
os valores que estão antes da média, tá bom? Então, vai ser isso aqui que eu vou fazer agora. E vocês perceberam que o nosso alfa aqui, que é o nosso nível de significância, né? Ele está dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho que distribuir metade para cá e metade para cá. Lembra que a nossa normal, o nosso gráfico de distribuição normal, ele é simétrico. Tudo que, a mesma coisa que eu tenho de um lado é a mesma coisa que eu vou ter do outro lado. Ou seja, é simétrico antes da média e depois da média, tá? Então, vai ser esse gráfico que eu vou utilizar aqui. Então, vamos voltar lá. Aqui, tá? Eu até já deixei a barrinha aqui, ó, pra gente agilizar, tá bom? Então, aqui, olha, já vou colocar o 0 aqui, tá? Porque a média numa distribuição normal padronizada, ela sempre vai ser igual à média, tá? Aqui, olha, seria o valor do nosso alfa. Então, aqui, a gente viu que num teste bilateral é alfa dividido por 2. E aqui também a gente viu que é alfa dividido por 2, tá? Então, isso aqui vai ser o meu erro, ou seja, aquela minha zona crítica. Daqui para cá e daqui para cá, tá? Então, aqui vai ser a nossa zona crítica, tá? Zona crítica, ou seja, é a nossa zona de erro, né? Zona crítica, tá? Nossa zona de erro. O alfa, a gente já verificou aqui, então, que o nosso alfa é igual a 6%, tá? Então, devido a ele ser distribuído de forma igual dos dois lados da nossa normal, então, qual que vai ser o valor do nosso alfa aqui, na nossa zona crítica? 3 em cada lado, tá? Então, você vai ter 3 em cada lado, tá bom? Então, beleza. Agora, você já sabe que aqui você vai ter, tá? 3%. E aqui você vai ter também 3%. Ok? Então, o meu erro aqui, né, a minha zona crítica, fica 3% de um lado, 3% do outro. Beleza. Agora, uma outra coisa. Quando a gente calcula, né, o Z observado, a gente calcula a distância entre a média e o valor do Z, né? A gente não calcula aqui daqui para frente, ou seja, do Z para frente, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou trocar aqui de cor, vou colocar laranja. Qual que vai ser, então, o valor, tá? Qual que vai ser o valor disso aqui, ó? Qual que vai ser esse valor? Lembrando que tudo aqui é simétrico. Deste lado aqui eu vou ter 50%, porque lembra que eu falei, né, que tudo é simétrico, e a soma da área sobre o gráfico, né, sobre a linha, sobre a normal, ela tem que ser 100%, 50 para cada lado. Então, neste caso aqui, essa área sobre o gráfico é o que a Mari e a Rosângela colocaram ali. Ele vai ser 47%, tá? Então, aqui, ó, vai ser 47%. Ótimo, então a gente já sabe que é aqui, né? A gente trabalha com aquela margem de acerto, né? A probabilidade de acerto, então 47%. E aqui na zona crítica é aquela margem de erro, que é de 3% em cada lado. Ótimo, beleza, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que procurar qual que é o valor desse Z crítico, tá? Porque aqui eu tenho a minha zona crítica, mas eu tenho que saber qual que é esse valor aqui, ó. Vou puxar de uma outra cor para vocês verem. Eu tenho que saber qual que é esse valor aqui, esse valor, que é o meu Z crítico, e eu tenho que saber esse valor aqui, que é o Z crítico, positivo e negativo. Como que eu vou fazer isso? Utilizando a minha tabela, tá? De distribuição normal padronizada. Como que eu vou fazer isso? Para melhorar aqui a minha visão, tá? Ao invés de eu utilizar o 47%, que é a porcentagem,
eu vou transformar ele em decimal. Quanto que fica o valor de 47% em decimal? Ele vai ser o quê? 0,470, né? Exatamente, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela, tá? Eu vou ter que ir lá na minha tabela, procurar, então, esse valor, tá? Que está referente aí ao 0,47. Então, eu acho que eu até coloquei, eu coloquei aqui a tabela e a gente vai procurar ela. Deixa eu só fazer um ESC aqui. Ele vai sair, acho que para vocês aí também. Ele vai sair para vocês ali, mas não tem problema que eu quero mostrar aqui a tabela. Então, aqui na minha tabela, vai aparecer para vocês daqui a pouquinho aí. Ela vai aparecer com um número pequenininho, tá, gente? Mas vai dar para ver. Aqui, nesse monte de número aqui, da minha tabela, eu vou ter que procurar o 0,47, tá? Se eu não achar o 0,47 aqui na tabela, eu vou ter que encontrar o número que é o mais próximo de 0,47. Então, deixa eu ver onde que tá esse número aqui. Aqui você tem 0,4750. Vamos procurar aqui o 0,4706. Ó, para mim aqui, olha, este número aqui é o mais próximo do 0,47, exatamente, é 0,4699, porque depois o outro número, ele vai para o 0,4706, ou seja, já se afastou demais, né, do 0,47, já afastou. Oi? Alana, qual que é a dúvida, Alana? Tem que procurar um número, assim, pode acontecer, Alana, de você encontrar o número zero, o número que, né, do valor certinho, tá? 0,47. Nesse caso aqui, tá? No exemplo que a gente está usando, no exercício que a gente está usando, ele não tem o número certinho, 0,47. Mas ele vai ter um número que é próximo, tá? O número mais próximo que ele tem do 0,47 é o 0,4699. Porque o 0,4706, ele já se afastou um pouquinho mais, né, do valor. O que se aproxima mais e mais e mais aqui é o 0,4799. Então, a gente vai utilizar para o Z crítico, tá? O 0,4699, ok? Mas para isso, agora eu tenho que utilizar. Isso, a gente já vai chegar lá, tá? Isso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como eu não consigo riscar aqui, eu não consigo riscar, né? Então, se eu chegar nessa linha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo ali a mãozinha, né? Ele vai chegar aqui no número para mim de 0,8, ó. Ele chega aqui para mim nesse valor aqui de 0,8, 108, tá? Os dois primeiros dígitos do meu número vai ser 1,8. Anotem aí, tá? Ó, então ele vai estar aqui nessa coluna, né? Ele vai estar na coluna, na linha, cadê? Na linha aqui do 1,8. Anota esse número, tá? E o meu segundo dígito, tá? O meu último dígito aqui, ele vai estar na coluna do 8, tá? Então anotem esse 8 aqui também, tá bom? Então, o valor do meu Z crítico, ele vai ser 1,88, né? 1,88. Então, vamos anotar. Anotaram aí? Conseguiram visualizar de onde que eu tirei isso? Conseguiram visualizar de onde que eu tirei isso aqui? Tá? Então, ó, o número que mais se aproximam, né, do 0,47 é o 0,4699. Então, ele provém de qual linha, de qual coluna? Ele provém da linha
do 1,8 e da coluna 8, que indica para mim o meu último dígito. Então, beleza. Então, agora a gente vai voltar lá. A gente vai voltar para os slides e a gente vai, então, colocar aqui esse valor do Z crítico agora. Vamos devagar e sempre, gente. Devagar e sempre. Esse é meu lema. Com calma e andor. Então, já deve estar aparecendo para vocês aí os slides. Então, a gente verificou que o nosso valor do Z crítico, tá? Aqui, ó, o valor do meu, ou seja, a distância entre a minha média, o valor da distância e a valor da distância da minha média até o meu valor crítico, que é todo esse espaço aqui, ó, tá? Ele vai ser igual, então, a 1,88. Por quê, professora, que deu 1,88? Porque toda essa área aqui, né, sob a minha curva, tá? Ela é 47% ou 0,470. Como eu não tenho na minha tabela de distribuição de normal padronizada o 0,470, eu tenho 0,469999. Então, isso aqui para mim já serve para eu poder encontrar a distância entre a minha média e o meu valor crítico. Aqui, ele é o valor crítico do lado positivo da nossa curva, tá? Mas eu tenho aqui do lado negativo da minha curva, ou seja, dos valores que são menores do que a média, que é isso aqui, ó. Né? Valores que são menores que a minha média, tá? Então, qual que vai ser o valor aqui deste lado agora? Se aqui foi mais 1,88, qual que vai ser o valor aqui desse lado? Menos 1,88, né? Então, a distância entre a minha média, né, e o valor crítico negativo é 1,888, tá? Beleza. Então, esse aqui foi o meu terceiro passo, né? O meu terceiro passo foi, então, escrever aí o nosso gráfico, tá? O próximo passo agora, tá, é a gente colocar o valor do Z observado. Qual que é o valor do Z observado que vocês calcularam? Na verdade, aqui é o terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto passo que tá aqui, né? Agora a gente vai, então, para o quinto passo, na verdade, né? Então, é para o quinto passo. O quinto passo aqui é marcar, então, esse valor do Z observado no meu gráfico. Eu vou marcar ele de... Que cor que eu vou marcar? Bah, vou marcar ele de preto. Não sobrou cor. Né? Então, aqui, a gente calculou o Z observado aqui, ó, que é 1,74. Então, eu tenho que pegar esse valor do meu Z observado, tá? Então, eu vou pegar esse valor do meu Z observado. Eu vou fazer de azulzinho. Então, eu vou colocar aqui. Quinto passo, né? Colocar o valor do Z observado no gráfico. Então, tá aqui. O 1,88, ele fica aqui, né? O 1,74, ai, sei lá, gente, eu acho que ele fica mais ou menos aqui, ó. Não sei, mas eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar 1,74 aqui, lado positivo. Como ele é um teste bicaudal, eu tenho que ter ele dos dois lados, né? Tanto do positivo quanto do negativo. Então, mais ou menos aqui na mesma distância, eu vou colocar aqui o outro, ó. 1,74, tá? Beleza, então eu já marquei, fiz aqui o meu quinto passo, que é marcar aqui no gráfico, né? Onde está o meu Z observado. Agora eu pergunto para vocês, que é para responder já agora o sexto passo, tá? O valor do meu Z observado, tá? Que é da minha variável média, né?
referente ao tempo de reação. Ele está na zona crítica, ou seja, ele está na minha zona de erro? É uma pergunta. Respondam para mim se o valor da minha média do tempo de reação, né, que eu calculei a partir do Z observado, que deu 1,74. Quando eu coloco ele no gráfico, tá? Ele está na minha zona de erro? Ele não está, porque olha aqui, qual que é a minha zona de erro? Eu até coloquei em vermelho aqui, ó, tá? Para a gente deixar bem marcado que aqui é a zona de erro, tá? Então, ele não está, ele está fora, ó. Tanto aqui, quanto aqui, ele está fora da zona de erro, tá? Então, a partir daí, agora, tá? A gente vai verificar, que é o sexto passo. Eu vou colocar aqui, tá? O sexto passo. Verificar se esse valor de Z observado, ele está, então, dentro da zona crítica ou fora da zona crítica. Nesse caso aqui, ó, a gente observou que o Z observado, tá? O Z observado, ele não está contido, tá? Ele não está contido na zona crítica. Tá? Ele não está contido na zona crítica, tá bom? Se ele não está contido na zona crítica, o que que a gente faz? A gente aceita zero ou rejeita a hipótese nula? A gente aceita a hipótese nula ou rejeita a hipótese nula? Vejam lá nas anotações de vocês, tá? Vejam lá nas anotações de vocês. Esse aqui é o símbolo de pertence, né? Então, aqui está dizendo que ele não pertence. E aí? A Mari colocou que aceita H1? Tem certeza, Mari? Como é que está escrito lá no nos nossos passos anteriores? Ó, vou voltar aqui, tá? Vou voltar. Que eu perdi as anotações aqui da aula, tá? Mas eu tenho aqui, ó, o passo 6, né? Que é, então, a gente verificar. Ó, se o valor do Z observado, ele pertencer à zona crítica, à região crítica, então você vai rejeitar a hipótese nula, tá? Se o valor do Z observado, ele não pertence à zona crítica ou à região crítica, tá? Nós temos que aceitar a hipótese zero, tá bom? Então, no nosso caso, ele vai cair aqui, né? Porque o nosso Z observado, ele não pertence à nossa região crítica, né? A nossa zona crítica. Então, eu tenho que aceitar a hipótese zero. Entenderam? Né? Então, tá aqui. Então, nesse caso... Era essa que ela falou. Ah, mas daí muda tudo, né, Mari? Porque, sabe por que muda tudo, Mari? Porque a HA, ela também, ela pode ser escrita como H1, então por isso que eu fiquei na dúvida. E a H0, né, é a hipótese nula normal. Então, por isso que fiquei meio assim, né? Tá bom? Então, é a H0. Então, a gente aceita a hipótese H0. Então, vamos lá. Então, aqui neste caso, né, a gente aceita, tá, a hipótese nula, ok? Então, aceitamos ali a hipótese nula, tá bom? E daí, o sétimo passo é nós escrevermos, então,
né, a resposta. Então, vamos escrever um textinho ali para responder, então, a essa procura, tá? A esse teste aqui de hipótese. Então, a gente tem que lembrar que ao nível, né, de significância de 6%, né, porque foi o nível que a gente utilizou aqui, não há evidências né, para aceitar que, né, o tempo médio de reação, né, seja diferente que 8 segundos. Ou seja, né, nós mostramos, então, para o indivíduo que estava duvidando, né, nós mostramos para ele, através, então, de testes de hipótese, tá, que a esse nível de significância não há evidências para a gente poder, então, falar, né, que o tempo médio de reação nesse experimento aqui, tá, ele é diferente de 8, tá bom? Porque a gente aceitou a hipótese de que sim, né, a gente aceitou que sim, que o tempo médio de reação é 8 segundos. E aí, em referente ao exercício anterior, deu para entender um pouquinho mais ou não? Tenho até medo de perguntar se vocês entenderam. Mas vai ficar gravado, aí vocês podem ver, né, e rever quantas vezes vocês quiserem para... Tá, mas assim, lembrando, né, gente, que esse tipo de exercício disso aqui não vai cair para vocês resolverem um exercício, mas vai cair essa parte teórica, né? Então, assim, o que é a parte teórica? Ah, quando o Z observado, né? O Z observado, quando ele contém o valor na zona crítica, eu rejeito, eu aceito. Então, essas questões a parte teórica, isso eu vou pedir, tá? Mas, exatamente. Mas, assim, vocês pegarem, calcularem, marcar no gráfico, não, mas a parte teórica, sim, tá? Então, os testes, né? Unilateral e bilateral, né? Quando você utiliza maior ou igual, menor ou igual, ou maior ou menor. Então, isso eu vou pedir, tá? Então, quer dizer, a parte teórica, sim, só não vou pedir para vocês resolverem o exercício, tá? Mas vocês entendendo essa sequência aqui que eu coloquei para vocês, vocês vão entender perfeitamente a parte teórica. Então, vejam mais de uma vez, né? Façam as anotações, tá bom? Vão na tabela, procurem lá na tabela, né, o valor, se familiarizem, né, com essa tabela do valor do Z padronizado, né, que a partir dali, vocês conhecendo essa tabela, fica mais tranquilo para vocês, então, resolver, certo? Então, deixa eu fechar isso aqui, para a gente poder, então, dar continuidade. Ele vai parar a apresentação ali e eu vou colocar outra para vocês. Esse material dessa aula, né, nova que eu vou apresentar para vocês, ele também já está disponível lá no sistema, tá? Que é sobre intervalo de confiança. E aqui no intervalo de confiança também, a gente vai bem devagar para vocês entenderem, né, esse intervalo de confiança aí. Então, deve aparecer daqui a pouquinho para vocês aí os slides.
Então, lá no sistema, eu deixei para vocês os slides e eu deixei para vocês também o texto, né, do livro, falando, então, aí sobre o intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança, pessoal, ele vai complementar esse assunto anterior, tá? Ele está relacionado com esse assunto anterior, mas de uma abordagem um pouquinho diferenciada, tá? Mas uma coisa complementa a outra. Então, vamos pensar assim, quando vocês estiverem lá no último ano, né, fazendo aí o TCC de vocês, né, fazendo a análise de dados, tal, o que acontece, tá? Quando você for apresentar os seus resultados, existem N possibilidades de maneiras de vocês apresentarem estes resultados que vocês obtiveram, tá? É claro que a apresentação desses resultados, ele vai depender do quê? Vai depender de quais as variáveis que vocês trabalharam, tá? Vai depender, obviamente, né, do delineamento do experimento de vocês, do tipo de pesquisa, enfim, né? Ele vai variar e vai depender de todas essas questões, tá? Mas, por exemplo, se você estiver trabalhando, isso a gente já verificou lá anteriormente. Se você estiver trabalhando com uma frequência relativa, por exemplo, né? O que é frequência relativa? A gente já viu que a frequência relativa nada mais é do que a proporção, né? Proporção ou a probabilidade. A gente já viu isso, já mostrei para vocês várias vezes isso, tá? Essa proporção ou essa frequência relativa, vocês vão estar utilizando para variáveis que são qualitativas, né? Mas, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com variáveis quantitativas, né, vocês vão trabalhar aí com as médias, tá? A gente verificou como que calcula a média, a gente calcula, né, a média da população, a média do experimento, a média da variável, então a gente já verificou como que calcula essa média. Então, ou você vai expressar isso utilizando esse parâmetro, né, que é proporção, ou esse parâmetro, que é a média, desvio padrão, seja lá qual for, né, como você vai apresentar, isso vai depender, então, né, das variáveis que você vai estar utilizando, se ela é variável qualitativa ou quantitativa. Se for qualitativa, geralmente a gente expressa em proporção. Quando a variável é quantitativa, geralmente a gente expressa ela em média, tá? Isso a gente já sabe, eu só estou retomando para dar uma introdução aqui no nosso assunto, tá? Mas a questão de tudo isso é o seguinte, eu até coloquei ele nos slides para vocês, tá? A questão é, os resultados que eu obtive, eles representam, né, a população? Ou seja, se vocês realizaram lá um teste, esse teste, ele tem... sei lá, um teste vocacional, vou dar um exemplo aqui, tá? De uma determinada amostra, tá? E esse teste deu um valor lá. Mas será que esse teste, ele vai representar, o valor do resultado desse teste, ele vai representar a minha população? Né? A gente não sabe, a gente não tem como a gente dar 100% de certeza, por quê? Porque a gente trabalha dentro da estatística inferencial, a gente trabalha com amostra, a gente não trabalha com toda a população. E a gente verificou que existe, né, essa margem de erro, que a gente verificou que é o alfa, que é o nosso nível de significância. E eu falei para vocês também que essa margem de erro, ela varia, né, de 0 a 10%. E que geralmente os pesquisadores eles trabalham com um nível de significância aí de 5%, tá? Beleza. Então, esse é um raciocínio, tá? Mas nós temos que pensar agora da outra forma, trabalhando com o erro. Agora eu tenho que pensar da outra forma. O quanto que esses meus resultados, eles são confiáveis, porque a gente vai falar agora de nível de significância, ou seja, de intervalo de confiança, tá? Não é nível de significância, é nível de confiança, tá? Então, a gente vai falar agora de intervalo de confiança, ou seja,
o quanto que esses meus resultados, né, que eu obtive, eles são confiáveis. Então, é a partir desse raciocínio que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, a estatística tem como melhorar, né, essa apresentação desses nossos resultados, né, trabalhando com esse intervalo de confiança, ou seja, o quanto que eu posso confiar que esses resultados, né, eles vão, então, representar aí a minha população, tá? Então, você pode trabalhar tanto com o nível de significância, que é o erro, quanto o nível de confiança, que é, então, esse intervalo de confiança que a gente vai, então, verificar agora, tá? Até aqui, então, tudo bem nessa parte de introdução aqui? O que eu tô falando para vocês faz algum sentido? Né? Então, não é nada de novidade. A única coisa que eu coloquei ali a mais foi desse nível de confiança. Foi a única coisa que eu coloquei a mais. O restante a gente já conversou sobre ele. E, utilizando essa situação aqui, que eu vou colocar para vocês, eu também vou falar um pouquinho agora, colocando frente à inferência estatística, que eu já falei para vocês também, só que daí dando uma outra visão quanto, então, a esse intervalo de confiança, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, um dentista examinou 100 crianças que ingressavam no ensino fundamental e verificou que 33 delas não tinham cárie. A proporção de crianças sem cárie na amostra é 33%, ou seja, ele simplesmente pegou o N, tá? Ele pegou aqui o nosso N, que é igual a 100, né? Pela nossa amostra. Não. Eu fiz errado aqui. Apaga. Tchucu, 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 tchucu. Apaga, 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 apaga. Dá umas travadas aqui de vez em quando. Nossa, cadê meu negócio aqui, gente? Não tô enxergando. Perdi o negócio. Aqui, achei. Então, aqui, isso é certo. Aqui, então, aqui é o nosso 100, é o nosso N, tá? E aqui, então, o 33, ele é a nossa variável. Então, são as crianças que não apresentaram cárie, ou seja, a nossa variável de interesse, tá? Então, aqui é o nosso N, e aqui é a nossa variável de interesse. Essa nossa variável de interesse aqui é as crianças que não tinham cárie. Como que eu vou saber a proporção de crianças que tinham cárie e a proporção de crianças que não tinham cárie? Basta eu dividir, então, né, o número de crianças sem cárie pelo nosso N. Então, foi isso que ele fez aqui. 33 dividido por 100, que vai dar, então, aí uma proporção de 0,33, ou ainda 33%. E as que possuem cárie é o complemento de 100, né? Que vai ser, então, o 77%, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Então, eu vou aqui colocar uma coisa que vocês já viram eu fazer, né? E eu vou fazer de novo. Então, você tem aqui a tua população. Então, a minha população aqui, neste caso, são todas as crianças do ensino fundamental, tá? Então, aqui a minha população são crianças do ensino fundamental. São todas as crianças do ensino fundamental, tá bom? Mas aqui ele pegou uma parte dessas crianças do ensino fundamental. Ele pegou aqui um pedacinho delas. Tá? Vou colocar esse pedacinho aqui. Esse pedaço aqui a gente já viu que é a amostra. Tá? Que nesse caso aqui, a amostra para nós, que é o nosso N, vai ser igual, então,
a 100 crianças, tá? Então, aqui a amostra, nesse caso, o N aqui é igual a 100. Isso aqui eu não sei. Eu não sei quantas crianças, todas as crianças de ensino fundamental, eu não sei, tá? Mas aqui, nesse exemplo que eu estou falando para vocês, ele pegou, então, numa amostra aí de 100 crianças e verificou, então, que nessas 100 crianças aqui, tá? 33, né, apresentaram cárie. Tá, beleza, ok. O que a gente já conversou anteriormente? Essas 33 crianças aqui que deu a proporção para nós, né, de 0,33 ou 33%, tá? A gente vai fazer através da inferência estatística, a gente vai fazer aqui através da inferência estatística, tá? Então, aqui, ó, inferência estatística, vai tentar projetar esse resultado aqui, que foi de 33%, para essa população aqui, que é a população de todas as crianças do ensino fundamental. Isso a gente já viu, né? Eu já trabalhei para vocês. Mas, o que eu quero que vocês pensem agora? Aqui ele pegou essa amostra em específico aqui, tá? Mas, se ele pegasse outras crianças, se ele pegasse outras crianças de uma outra amostra, tá? Então, assim, existe aí, gente, N possibilidades. Ele pode até pegar aqui amostras que pega esse grupo aqui, tá? Vocês entenderam o que eu fiz? Então, aqui, ó, essa amostra verde, ele tem esses elementos aqui, essas crianças, tá? Mas se eu quero pegar, né, 33 crianças também, mas eu utilizando outras crianças. Vamos supor que eu fizesse um outro sorteio aleatório e que outras crianças fossem sorteadas, né? Formando esse grupo, formando esse grupo, formando esse grupo. Existem N possibilidades, né? Será que o resultado que ele vai obter aqui, o resultado que ele vai obter aqui e o resultado que ele vai obter aqui, quanto à porcentagem, ele também vai ser igual a 33%? Ou seja, vai ser 33 crianças? O que vocês acham? Se eu utilizar? Não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente saber, porque você só vai ter certeza, né, da porcentagem que vai representar a população se você fazer isso com todas as crianças, né, do ensino fundamental. E isso a gente sabe que não é possível, tá? Então, é nesse aspecto, né, que a gente trabalha com intervalo de confiança. O quanto que essa minha amostra que eu estou pegando, né, o quanto que essa estimativa, que a gente trabalha estimativa, sempre trabalha com amostra, ela é confiável, tá? Porque eu poderia sortear outras crianças, mas naquele sorteio aleatório que eu fiz, foram essas, né? Essas 33 crianças que saíram, tá bom? Mas, se eu tivesse pegado outras crianças, será que, né, também teria esse resultado? Não sei, né? Então, é isso que trabalha aqui nosso intervalo de confiança. É o quanto que é confiável, né, essa estimativa que eu fiz, ok? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha com o nível de significância, que é o nível de erro, né, que é alfa, que é o nível de significância. Mais ou menos eles trabalham aí com o nível de erro, de significância, de 5%, tá? Se aqui é o meu nível, é a minha margem de erro, ou seja, é o meu erro, né? O quanto que eu tenho que ter confiável, né, da minha estimativa? Eu tenho que ter confiável na minha estimativa o complemento. Se aqui é 5%, tá? O meu nível de confiança, ou seja, o quanto que
a minha estimativa ela é confiável, ela tem que ser o complemento, então ela tem que ser aí 95%, tá? Geralmente, pessoal, é nesse nível de confiança aqui que os pesquisadores trabalham, tá bom? Mas isso vai depender do estudo. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que quando se trabalha, por exemplo, com testes de medicamento, testes de vacina, né, esse nível de significância que é o nosso erro, e o nível de confiança, eles têm que ser o maior possível. Ou seja, tem que ser o maior possível, tá? Então, eles podem trabalhar aqui, ó, com uma margem de erro, por exemplo, de 2% e um nível de confiança de 98%. Tem pesquisas que trabalham com a margem de erro de 1% e de confiança 99%. Né? Então, vocês perceberam que eles são complementos. Mas, assim, na maioria das pesquisas, eles utilizam 95%, tá? Então, é mais ou menos nessa margem aí de confiança, então, que eles trabalham. Tá bom? Certo? Deu para entender mais ou menos aqui? Então, tá. Aqui eu coloquei também uma outra situação, né? Um professor da fisioterapia obteve dados biométricos dos alunos que ingressaram à faculdade. A média de pressão sistólica, né, de 100 alunos foi de 120 por 3 milímetros de mercúrio, com desvio padrão de 14 milímetros de mercúrio. O professor considera que esses alunos constituem a amostra representativa de outros alunos que ingressam em outras universidades em outros anos. Ou seja, esse professor, ele está afirmando, né, que a média da pressão sistólica dos alunos de fisioterapia que entram no curso é de 120,3. Está dizendo que isso aqui, ele representa todos os alunos de fisioterapia, né, que ingressam o curso, né, que ingressam à faculdade, ok? Ele está dizendo, ele está lá, o professor considera que esses alunos constituem a amostra representativa dos alunos que ingressam outros cursos da universidade em outros anos, tá? Mas se confiança pode ter na estimativa da média que está oferecendo, ou seja, essa média aqui de pressão, ela está fornecendo, ou seja, ela é confiável, posso representar isso para a população maior, que seria todos os alunos da fisioterapia em todas as faculdades? Não sei, eu tenho que trabalhar isso aqui dentro daqueles 95% de nível de confiança, né? E trabalhando com aquele nível de 5% de nível de significância, que é o nosso erro, né? O nível de confiança, ele é representado pela letra θ, que é essa letra aqui, tá? Beleza. O que mais? Outra coisa, isso aqui eu falei que é a maioria, né? Mas ele poderia trabalhar com menos, tá? Eu tô dando aqui o que a maioria dos pesquisadores, eles trabalham, tá bom? Aí eu coloquei aqui algumas definições, né? O fato de sabermos a proporção de determinado evento em uma amostra não nos garante o conhecimento de proporção desse evento na população. Então, eu creio que isso daqui ficou bem claro, né? Vocês têm alguma dúvida disso aqui? Eu acho que ficou bem claro pelo que eu expliquei. Eu acho que, né? Então, acho que não deu, não tem como sair disso, tá? Ficou bem claro. Essa proporção aqui do evento na população é o que a gente chama de parâmetro, tá? Isso aqui é o nosso parâmetro, ou seja, tá? Que a proporção ou a média de um determinado evento na população. Então, nós chamamos de parâmetro. Quando a gente utiliza a amostra, a gente está fazendo uma estimativa.
Então, quando se fala em estimativa, quando vocês ouvirem, né, na televisão, algumas notícias falando de estatística, tal, que, sei lá, tal candidato, né, tem a estimativa tal, não sei o quê. Quando vocês ouvirem falar a palavra estimativa, é porque ele está trabalhando com amostra. Dificilmente a gente vai estar utilizando, verificando, ouvindo a palavra parâmetro, porque o parâmetro, ele se relaciona com a população toda, então é mais difícil a gente ouvir esse conceito, tá? Mas, né, tem como a gente resolver isso, né? A gente não tem como a gente, vamos supor assim, representar a partir de uma amostra da população, mas tem como a gente resolver isso dentro da estatística, tá? Então, a gente faz de que forma? A gente calcula um intervalo de confiança, ou seja, é um intervalo aonde, né, eu vou garantir que o evento, né, no caso, a proporção desse evento, ou a média desse evento da população, ela está incluída nesse intervalo, tá? Então, eu tenho um cálculo para isso, tá? E é isso que a gente faz no intervalo de confiança, você calcular um intervalo, né, da média, o intervalo da proporção, seja lá o que você está trabalhando, tá? Que os dados desse evento, ele vai estar incluído dentro desse intervalo, né, que nós chamamos de intervalo de confiança, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, né, que é o nível de confiança. Isso aqui, ó, nível de confiança, eu falei para vocês que ele é representado pela letrinha teta. Nossa, ficou horrível essa teta, hein? Horrível. Vamos apagar isso, fazer a letrinha grega mais bonita, né? Então, isso aqui é o teta. E o nível de significância, ele é o alfa. Você viu que quase confunde aqui, né? O alfa, ele é deitadinho, tá? O teta, ele é em pezinho, ok? Então, aqui vai ser o teta. E aqui ele vai ser o nosso alfa. Por que eles não colocam, né, gente, um símbolo diferente, né? Para não confundir a nossa cabecinha, né? Mas tudo bem. Né? Se eles querem assim, vamos fazer o quê? Beleza? Então, o que significa? Mais ainda, o quê, Lu? Eu não entendi. Não, prof, ele fala para não confundir. Para confundir mais ainda? Né? Por quê, né? Ah lá, poderia ser um outro, mas tudo bem, vamos assim mesmo, né? Então, vamos colocar, vou escrever aqui para vocês agora o que significa, então, esse 95% aqui de nível de confiança, tá? Então, aqui é aqui, ó, que o pesquisador, o que significa, né? Significa que o pesquisador, ele terá 95, tá? Por cento de probabilidade, tá? De obter, nossa, que horrível, de obter, anotem aí tudo, gente, vão anotando aí. Se não der tempo da gente fazer o exercício hoje, a gente faz amanhã. De obter, tá? Com base na amostra. Né? Porque a gente tem que fazer tudo com base na amostra, né? Um intervalo de confiança. Um intervalo de confiança que contenha a proporção do evento na população, tá? Que, na verdade, o que é isso aqui para mim? É o meu parâmetro. Tá? Que é isso aqui, ó, nosso parâmetro, ó. Proporção do evento na população, é o nosso parâmetro. Então, o que dá para mim esse 95% de confiança aqui? Ele dá para o pesquisador que 95% da probabilidade, né, de chance
que ele vai obter, com base na amostra que ele está fazendo ali os testes, né, que ele está obtendo o resultado, tá? Um intervalo de confiança que vai conter, né, ou seja, vai incluir, né, a proporção deste mesmo evento que ele está estudando da população, tá? Então, aí ele vai ter um intervalo ali, a gente vai verificar como que calcula, se, né, os valores da proporção estiver entre esse intervalo, né, que a gente chama de intervalo de confiança, se ele estiver dentro desses intervalos de confiança aí, ele vai, então, representar, né, com o nível de confiança de 95%, que ele vai incluir, então, esse evento na população, tá? Então, você vai ter aí uma forma de comprovar, né, que esses seus dados, eles são confiáveis. Quanto por cento confiáveis? Esses resultados, eles são 95%, então, confiáveis, tá? Então, você vai conseguir comprovar isso através, então, desse intervalo de confiança. Gente, na minha tese, eu tive que calcular, ai, meu Deus, acho que uns 100 intervalos de confiança, de tantas variáveis que eu tinha. Eu sonhava com intervalo de confiança correndo atrás de mim. E assim, eu tive que fazer tudo manual, né? Porque assim, tem como você fazer no sistema tudo, né? Nos programas. Mas é bem mais complicado. No meu caso, foi bem mais complicado. Então, eu tive que fazer tudo na mão, sem intervalo de confiança de tudo. Mas ficou assim, ó, show de bola. Todos os meus resultados, eles entraram dentro do intervalo de confiança. Então, valeu a pena ter feito, né? Porque o ruim é quando você tem uma amostra muito, muito pequena e que ela acaba realmente não representando aí, né, a tua população. Então, daí fica complicado você discutir, porque como é que você vai afirmar? É claro que nos resultados, vocês vão perceber mais para frente que vocês não podem afirmar nada. Vocês têm que dizer assim, os resultados demonstram que podem ser isso, podem ser aquilo. A gente não pode afirmar o 100%, tá? Mas se além de você não poder comprovar, né, os seus dados, eles não caem nesse intervalo de confiança aí dos 95%, aí como é que você vai discutir? Daí você fica lá, mas como é que eu vou dizer se não é, né? Então daí fica complicado. Então, né, muito bom, a minha amostra foi muito boa, eu tive 1000 e poucos casos lá, e ela foi muito boa, então ela conseguiu entrar dentro do intervalo de confiança. Por isso que eu até citei acho que na aula anterior, ou na retrasada, eu não lembro agora, que tudo isso que eu estou fazendo aqui, ele é para uma amostra maior que 30. Porque quando você trabalha com uma amostra menor que isso, aí você tem que fazer outros testes, tá? Porque o N é muito pequeno. Então, isso aí é complicado você projetar ele para a população, né? É muito complicado se representar para a população, sendo que teu N é muito pequeno. E assim, conforme você vai aumentando a sua amostra, aumenta a tua amostra, o seu nível de erro, a sua margem de erro, ela vai diminuindo. E isso, então, vai melhorando, né, os seus resultados, tá bom? Mas a gente sabe que nem sempre é possível a gente trabalhar também com um número de amostra muito grande, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, a gente faz o melhor, né? A gente faz o melhor, tá? Então, assim, ó, para eu calcular o meu intervalo de confiança, eu vou utilizar aqui, ó, essa formulazinha que tá aqui. A maioria das coisas que tem aqui, vocês já conhecem, só que ela está escrita de uma outra forma, e eu já vou mostrar para vocês que vocês já conhecem, tá? Quando eu falo de proporção, então, na minha amostra, geralmente a gente utiliza essa barrinha em cima, tá? Pode ser a barrinha ou chapéu. Eu estou utilizando aqui o mesmo do livro, tá? Que a gente está utilizando, que é da Sônia Vieira. Então, eu estou utilizando o P barra, tá? O P é a proporção, tá? Esse mais ou menos aqui, 1,96, isso aqui, ó,
Eu vou colocar aqui, vou explicar o que ele é. Ele é o Z crítico de 95%. Já vou mostrar para vocês da onde que saiu isso e da onde saiu esse valor. Vocês já fizeram isso aqui. Só vou explicar depois o que é, tá? Então, vamos colocar aqui o que significa cada coisa, né? Então, ali eu já coloquei que é o Z crítico. Aqui eu vou colocar em vermelhinho. Eu vou colocar aqui a proporção. Aqui a proporção. O N, vou colocar de uma outra corzinha aqui, é a nossa amostra. Então, a gente já viu que é a nossa amostra. Tá? O que tem de diferente aqui é o Q. Que é o Q barra, tá? O Q barra nada mais é do que o complemento da proporção, tá? Então, o Q aqui, ó, vou até colocar aqui do ladinho. Esse Q aqui, ó. O Q barra, né? Ou o Q chapéu. Ele vai ser, então, o 1 menos a proporção. Vamos lá relembrar isso aqui? Lembra que eu falei aqui, ó? Depois eu vou apagar, tá? Porque eu vou precisar desse gráfico. Aqui, ó, lembra que eu falei que tudo isso aqui é igual a 1 ou 100%? Né? É igual a 1 ou 100%, tá? Se a minha proporção aqui, vamos supor, tá? Eu tô supondo, depois a gente apaga. Vamos supor aqui que a minha proporção aqui, tá? Seja, sei lá, vamos usar o do exemplo anterior, 33%, tá? Então, a minha proporção aqui do meu evento é 33%, tá? O do meu complemento, ou seja, aqui é com cárie, né? Então, aqui eu tenho cárie, tá? E os não cárie, ou seja, sem cárie, né? O sem cárie vai ser, então, o 77%, tá? Então, aqui vai ser o meu quê, tá? É 67? Eu tô colocando 77. Acho que no outro também eu coloquei 77, gente. Olha a professora doida. Corrijam lá. Né? Mas é 67, então, tá certo. Eu tô com 3377, ficou mais fácil na minha mente, né? Mas tá errado, tá? Então é 67. Obrigada, Rosângela, obrigada. Então, aqui o meu Q barra ou o meu Q chapéu, ele vai ser o complemento, ou seja, 67, né? Você pode tanto utilizar aqui a porcentagem, ou você pode utilizar a proporção. Você pode utilizar o decimal, né, que é 0,33, ou você pode usar o 0,67, tanto faz. Das duas maneiras vai estar certo. Geralmente eu utilizo o decimal, tá? Geralmente eu utilizo o decimal. Depois, no final, a gente transforma isso em porcentagem, tá? Mas eu prefiro o decimal para fazer os cálculos, tá bom? Então, esse Q aqui, na verdade, é o complemento da proporção, né? Ele vai ser o 1 menos a proporção, tá? A proporção, geralmente, ele dá no exercício. Então, é só você diminuir que você vai ter o Q, tá? Beleza, então a gente já verificou que o Q aqui, ele é o complemento, ok? Então, agora a gente vai apagar isso aqui, porque eu vou precisar desse gráfico limpinho aqui, para a gente poder, então, saber da onde que veio esse valor de 1,96. Então, vamos bem com calma. Se não der para eu fazer o exercício hoje, eu faço amanhã, tá? Então, da onde que veio o meu Z, o meu valor do Z crítico ali, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, né, que geralmente os pesquisadores, eles trabalham com 95%, tá? 95% de nível de confiança, tá? Esses 95%, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui, 95% de confiança, tá? E o nível de significância, ou seja, né, o erro, ele vai estar aqui, né?
Sobrou aqui, do complemento dele, né, 5%. Como que eu vou saber agora quanto que é a minha margem de erro aqui? 2,5, exatamente. Então, aqui, ó, 2,5 para cá, 2,5 para cá. Perfeito, tá? Transformando isso daqui em decimal, né? Esse valor aqui, ele vai dar 0,95, né? Toda essa área. E aqui, transformando em decimal, ele vai dar 0,025, certo? Beleza. Mas aqui, tá? Quando a gente vai procurar lá na tabela do Z, ou seja, na tabela de padronizada, a gente não vai ter o 95, né? A gente vai ter essa parte aqui, ó, da simetria, uma parte dela. O valor vai até, né, 0,49. Então, ele vai querer esse valor aqui, ó. Então, qual que é o valor dessa área aqui? Ó, dividir aqui o 95%, dividir por 2, né? Então, qual que é o valor somente dessa área aqui? Falem aí para mim o valor somente dessa metadinha da área. Exatamente, ele é 0,475, tá? É isso aqui, que significa para nós ali, né, em porcentagem, 47,5%, tá? Então, essa distância aqui da minha média, né, que no padronizado ele é 0, até que o meu Z crítico, que é esse valor aqui, ó, até o meu Z crítico, ele está representado por essa porcentagem aqui do gráfico, por essa proporção aqui do gráfico. Quando você vai lá na tabela de Z, procurar esse valor aqui, ó, eu trouxe a tabela aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tá bem aqui embaixo, ó. Quando a gente vai aqui, ó, procurar esse valor do 0,4750, tá exatamente aqui o valor, ó, 0,4750. Você pode procurar esse valor no restante da tabela que você não vai usar, você não vai encontrar, só vai encontrar aqui. Então, esse valor aqui é o nosso valor que está representando, então, né, a proporção do meu Z crítico. Então, como que eu vou achar agora o valor de Z? É só eu projetar aqui, ó, a minha linha, vocês já fizeram isso, a minha linha, marque aí 1,9, né, na minha linha, e aqui em cima, o 6, tá? Então, quando eu trabalho com nível de confiança, né, de 95%, o valor do meu Z crítico, ele é 1,96. Então, eu volto para cá, ó. Ele vai ser aqui 1,90... Ops. Pensei mais rápido do que o 9. Ele vai ser aqui 1,96 para cá. Como ele é simétrico, o meu Z aqui também, né? O meu Z crítico aqui, ele também vai ser 1,96, só que ele vai ser menos 1,96. Então, aqui mais 1,96 e aqui menos 1,96, tá? Porque a distância aqui é a mesma, tá? Beleza, então, por isso que eu tenho esse 1,96 aqui. E se vocês perceberem, ele tá com o sinal de mais ou menos aqui, ó, tá? Esse sinal de mais ou menos é isso aqui, ó, menos 1,96 e mais 1,96. Então, essa fórmula aqui, ela já está padronizada para um nível de confiança de 95%. Nível de confiança de 95%. Se você quiser trabalhar com um nível de confiança maior ou menor que isso, aí você vai ter que encontrar, então, o Z crítico, tá? E para você encontrar o Z crítico, vai utilizar esse mesmo raciocínio que eu coloquei aqui para vocês. Essa fórmula original, ela é assim, ó. P, chapéu, ou P barra, mais ou menos o Z crítico, tá? Raiz quadrada de P vezes, né? Vezes aqui o Q,
dividido pelo nosso N. Então, esse Z crítico aqui, ele vai representar, ele vai mudar o valor se ele mudar, então, o nível de confiança, tá bom? Vamos supor aí, sei lá, que vocês queiram trabalhar com 98% de confiança. 98% de confiança. Se eu quero trabalhar com 98% de confiança, ótimo, muito bom, perfeito, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer esse esqueminha aqui, vamos raciocinar dessa forma. Se aqui agora eu vou ter 98, vai sobrar aqui para mim 1% de erro, 1% de erro desse lado. Tá? Então, aqui fica 1 e aqui fica 1. E toda essa área aqui de baixo da minha curva vai ser 98, tá? Só que ela é simétrica. A metade da área aqui da curva, de 98 é quanto? Metade de 98. Tá acompanhando aí meu raciocínio? Tá? Então, aqui, ó, a minha metade vai ser 49. Se a gente for pegar aqui, né, esse 49 e transformar ele, né, em decimal, eu vou ter que ir lá, é zero aqui, né? A gente vai ter que ir lá na nossa tabela de Z e procurar onde que está o 0,49. Então, deixa eu ver se aparece aqui, nesse exemplo que eu coloquei, senão eu abro a outra. Não, não vai aparecer. Então, eu vou pegar aqui, vamos salvar isso, vamos manter. Ele vai sair ali para vocês, e a gente vai lá na nossa tabela, e eu quero saber aonde que está esse valor de 0. Aqui, vamos compartilhar com vocês. Aqui, vamos procurar aqui na nossa tabelinha, ver se a gente acha. Daqui a pouco vai aparecer aí para vocês. Apareceu aí, né? Sim? Tá, beleza. Então, aqui no nosso caso, a gente vai querer o 0,490, né? Então, 0,490. Então, vamos procurar aqui, 490. 490. Ou próximo dele, né? Pode ser que não tenha um 490. Aqui, opa. Aqui, ó, ele deu mais ou menos aqui, tá vendo? É isso mesmo, Rosângela. É zóio dessa rua, hein? Essa rua tem um zoião. Isso mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu vou projetar na linha 2,3, fica aqui, né, os meus dois primeiros dígitos, e o meu último dígito, ele vai no 0, 1, 2, 3, ele vai lá no 3, tá? Então, ele vai dar aqui, vamos diminuir, 2,33, isso mesmo. Então, aqui, quando eu volto lá para o meu gráfico, ela tem a visão além do alcance. Né, Rô? A Rô tem a visão além do alcance. Quem aí conhece o desenho vai lembrar. Vamos ver que alguém é da minha época que é da visão além do alcance. Vamos ver se alguém lembra. Se alguém lembrar, porque é velho. Se alguém lembrar, porque tá velho, que nem eu. Tá, então aqui... A Lu, não lembra? Tá bom, Lu, tá bom, então, Lu. Não é esse aqui, slide, é outro. Então, pera lá que eu até acompanho lá, o Júlio, Thundercats, tá vendo? Ó, o Júlio é das antigas aí, né, Júlio? Thundercats, ela tem a visão além do alcance, é isso aí. Tá, então ali, deixa eu voltar aqui novamente para apresentar, para a gente não perder a linha de raciocínio, daí eu passo o exemplo amanhã. Vamos ocultar aqui. Já deve estar aparecendo para vocês aí daqui a pouquinho. Eu já faço a chamada.
Zóio de Tandera, isso mesmo. Então, beleza. Então, a gente verificou, né, quando nós temos ali o 2, né, quando a gente utiliza 98% de nível de confiança, a gente vai ver ali, então, que de 98 ele vai, né, vai ter um Z crítico ali de 2,33. Então, ao invés de ele estar aqui, esse valor 1,96, esse valor aqui, olha, na fórmula vai ser 2,33, né? Aqui, Alana, a única coisa que eu estou tentando explicar aqui é que quando você aumenta aqui o seu nível de, né, de confiança, a gente achou que para 98% de nível de confiança, o Z crítico, ele é 2,33. Sim, sim, que faz esse esquema que a gente fez aqui, exatamente. Então, nesse caso, para 98% de nível de confiança, vai dar 2,33. Então, aqui na fórmula, quando você for fazer, né, o exercício, ao invés de estar 1,96 aqui, você vai colocar 2,33, tá? Mas, assim, nos exercícios que eu vou trabalhar com vocês, a gente vai utilizar o valor, então, de 95% de confiança. Caso mudar, daí eu falo para vocês, tá bom? Mas a gente vai trabalhar com os 95%. Então, daí a fórmula é essa aqui que eu passei com 96, tá bom? Então, daí amanhã eu explico o exemplo, né? Porque não vai dar tempo de eu explicar hoje. E eu quero fazer chamada, porque eu acho que na semana passada eu não consegui fazer chamada, eu não lembro. Deixa eu ver, eu consegui fazer? Fez, né? Meio apurado, mas fez, né? Meio apuradinho, mas a gente fez. Então, vamos lá. Acho que eu não fiz na quinta. Na quarta eu fiz, na quinta eu não fiz. Então, vamos lá. A Alana. Isso, a Alana. A Andréia. Presente. A Brenda. A Carolina. O Douglas. Douglas. Tá aí? Cadê? Não. Tá. Fabiana. Franciele. A Ellen. Júlio. A Larissa. Esse Júlio. O Lucas. Ok. A Luciana. Ok. A Manuela. A Maria Gabi. Mari. A Rafaela. A Rosângela. E o Ian. Ok. Então, daí amanhã eu vou, até se vocês quiserem tentar resolver, ele vai estar ali nos slides, né? Então, daí vocês tentem resolver, para daí ver o que dá. E amanhã a gente corrige. Na verdade, a gente vai fazer esse aqui, ó. Tá? Tentem resolver depois, ver se vocês conseguem. E daí amanhã a gente corrige ele, né? E eu já vou explicando, então, esse exemplo para vocês. Beleza? E até amanhã, gente. Daí eu vou ver se eu consigo me organizar hoje para já passar para vocês o conteúdo da prova, tá?